Eu conheci meu marido um dia antes dele ficar cego por conta de um acidente de carro. Fique até o final que vou contar cada detalhe da nossa história e o que aconteceu nos dias de hoje. Ele não pode me ver, nunca mais pôde, desde aquele dia terrível que mudou nossas vidas para sempre. Mas eu sei que ele me enxerga de um jeito que vai muito além da visão. Meu nome é Carolina, tenho 33 anos e esta é a história de como conheci meu marido um dia antes de ele perder a visão completamente e de como construímos uma vida que desafia todas as expectativas que o mundo tinha para nós. Foi num ônibus comum, numa terça-feira de março, que começou como qualquer outra. Eu tinha 23 anos, cursava psicologia na Universidade Federal e estava atrasada para uma aula de psicopatologia. Subi correndo no ônibus da linha 402, meu coração batendo acelerado, e a única vaga disponível era ao lado de um rapaz de cabelos castanhos e olhos verdes que lia um livro de engenharia mecânica. Sentei sem pensar muito, ainda recuperando o fôlego, quando ele olhou para mim e sorriu. Foi um sorriso simples, mas que me fez parar de vasculhar minha bolsa procurando o fone de ouvido. "Desculpa", ele disse, ajustando a mochila para dar mais espaço para mim. "Está muito apertado aqui." "Tudo bem", respondi, e então vi o nome da universidade estampado na capa do caderno dele. "Você estuda na Federal?" Os olhos dele se iluminaram. "Estudo sim, engenharia mecânica, 4º período. E você?" "Psicologia, 3º período." Sorri de volta e começamos a conversar. Descobri que seu nome era Rafael, que ele tinha 24 anos, que morava com 2 amigos num apartamento perto do campus, que adorava rock clássico e jogava futebol aos sábados. Ele descobriu que eu morava com minha mãe e minha irmã mais nova, que eu trabalhava meio período numa clínica de psicologia infantil, que eu era apaixonada por literatura e que sonhava em abrir meu próprio consultório um dia. Conversamos durante todo o trajeto até a universidade, 40 minutos que passaram como 5. Quando o ônibus chegou ao nosso ponto, nós 2 nos levantamos ao mesmo tempo e rimos do sincronismo. Descemos juntos, e ali, na frente do portão principal da universidade, sob o sol forte de março, Rafael me olhou com uma intensidade que me fez esquecer que eu estava atrasada. "Carol", ele disse, usando o apelido que eu havia mencionado casualmente durante a conversa. "Eu sei que isso pode parecer muito rápido, mas você gostaria de sair comigo amanhã para tomar um café, conversar mais?" Meu coração deu um salto. Havia algo nele, uma sinceridade nos olhos verdes, uma gentileza genuína que eu raramente encontrava. "Eu adoraria", respondi sem hesitar. "Ótimo", ele sorriu amplamente. "Que tal nos encontrarmos às 7 da noite na cafeteria da Rua das Acácias, aquela com as mesinhas na calçada?" "Perfeito, estarei lá." Trocamos números de telefone, nos despedimos e cada um seguiu para suas respectivas aulas. Durante todo aquele dia eu não conseguia parar de pensar nele. Na aula eu me pegava sorrindo sozinha, relembrando nossa conversa, a facilidade com que falávamos, como se nos conhecêssemos há anos. Minha melhor amiga, Júlia, percebeu imediatamente. "O que aconteceu com você?" ela perguntou no intervalo, seus olhos brilhando de curiosidade. "Você está com aquela cara de quem conheceu alguém especial." Contei tudo para ela e Júlia ficou tão empolgada quanto eu. "Carol, isso é tipo romance de filme. Encontro no ônibus, marcam de sair no dia seguinte, você tem que me contar tudo depois." Aquela noite, deitada na minha cama, eu fiquei olhando para o celular, esperando uma mensagem dele. E ela veio, por volta das 10 da noite. "Oi, Carol, ainda pensando na nossa conversa de hoje, mal posso esperar por amanhã. Boa noite." Respondi imediatamente e conversamos por mensagem até quase meia-noite. Havia uma conexão entre nós que ia além do físico, algo que eu nunca tinha experimentado antes. Quando finalmente adormeci, foi sonhando com olhos verdes e sorrisos sinceros. No dia seguinte, acordei com uma empolgação que não sentia há muito tempo. Passei o dia inteiro pensando no encontro, escolhi cuidadosamente o que vestir, uma blusa azul clara e uma calça jeans, nada muito elaborado, mas que me fazia sentir bonita. Minha mãe percebeu minha animação. "Você tem um encontro?" ela perguntou com um sorriso. "Tenho, mãe. Conheci um rapaz ontem no ônibus. Ele parece ser muito legal." "Tome cuidado, filha, mas divirta-se", ela disse beijando minha testa. Minha mãe sempre foi uma mulher sábia, que me criou com amor e liberdade após meu pai nos deixar quando eu tinha 10 anos. Às 6:30 da tarde, eu já estava pronta, nervosa, checando o celular a cada 5 minutos. Às 6:45, pedi um Uber e segui para a cafeteria.
Cheguei 5 minutos antes das 7, escolhi uma mesinha na calçada com boa visibilidade da rua e esperei. 7 horas chegaram. 7h05, 7h10. Eu comecei a ficar inquieta, checando o celular constantemente. Nenhuma mensagem de Rafael. 7h15, 7h20. Meu coração começou a apertar. Teria ele esquecido? Teria sido apenas uma brincadeira? Às 7h30, com os olhos começando a arder de decepção e vergonha, eu liguei para ele. A chamada caiu direto na caixa postal. Tentei novamente. Mesma coisa. Mandei uma mensagem. Oi, Rafa, estou na cafeteria. Está tudo bem? Nada. O tique duplo nem apareceu, indicando que o celular dele estava desligado ou sem sinal. Às 8 horas, com o coração partido e me sentindo idiota por ter acreditado tão rápido, eu paguei o café que tinha pedido para não ficar ali sentada sem consumir nada e voltei para casa. O Uber estava silencioso e eu olhava pela janela com os olhos marejados, me perguntando como tinha me enganado tanto sobre alguém. Ele tinha parecido tão genuíno, tão interessado. Como podia ter sido tudo mentira? Quando cheguei em casa por volta das 8h20, minha mãe estava na sala e pelo olhar dela eu soube que algo estava errado. Mas não era comigo que ela estava preocupada. Carol, você está bem? Ela perguntou levantando-se do sofá. Não, mãe, ele não apareceu. Acho que levei um bolo. Minha voz saiu embargada. Minha mãe se aproximou e me abraçou, mas havia uma tensão nela que eu não entendia. Carol, filha, senta aqui comigo. Preciso que você veja uma coisa. Confusa e ainda mergulhada na minha própria decepção, sentei ao lado dela no sofá. Minha mãe pegou o controle remoto e ligou a TV no canal de notícias local. E então eu vi. Meu sangue congelou, meu coração parou. Na tela, a foto de Rafael. Aqueles olhos verdes que tinham me olhado com tanto interesse apenas um dia antes. A legenda embaixo. Estudante sofre grave acidente de carro. Vítima está em estado crítico. A voz da repórter ecoava na sala, mas eu mal conseguia processar as palavras. Rafael Costa Santos, de 24 anos, estudante de engenharia mecânica da Universidade Federal, sofreu um grave acidente de carro na tarde de hoje, por volta das 6 horas na Avenida Brasil. Segundo testemunhas, o veículo conduzido por Santos perdeu o controle ao desviar de um cachorro, colidindo violentamente contra uma árvore. O para-brisa se estilhaçou completamente e cacos de vidro atingiram o rosto e os olhos do jovem. Rafael foi socorrido pelo SAMU e levado às pressas para o hospital municipal, onde passou por cirurgia de emergência. Seu estado é considerado grave e, segundo os médicos, ele pode ter sofrido danos permanentes na visão. Eu não consegui respirar, não consegui me mexer, apenas sentei ali, olhando para aquele rosto na tela, entendendo finalmente por que ele não tinha aparecido, por que o telefone estava desligado, por que não havia respondido minhas mensagens. Ele não tinha me dado um bolo, ele estava lutando pela vida. Carol, você o conhece? Minha mãe perguntou suavemente, segurando minha mão. Eu o conheci ontem, mãe, no ônibus. A gente marcou de sair hoje. Eu achei que ele tinha me esquecido. As lágrimas finalmente caíram, mas agora não eram lágrimas de decepção. Eram lágrimas de medo, de desespero, de culpa por ter pensado mal dele quando ele estava sofrendo. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei acordada, atualizando sites de notícias, tentando encontrar qualquer informação sobre o estado dele. Às 3 da manhã, uma nova notícia saiu. Jovem que sofreu acidente pode ter perdido a visão permanentemente. Médicos informam que os danos causados pelos estilhaços de vidro foram extensos e irreversíveis. Meu coração se despedaçou. Um rapaz de 24 anos, cheio de vida, de sonhos, que tinha sorrido para mim tão abertamente apenas 2 dias antes, agora poderia nunca mais enxergar. E a última coisa que ele tinha visto na vida, se os médicos estivessem certos, tinha sido eu. Eu tinha sido a última imagem gravada nos olhos dele antes que a escuridão os tomasse para sempre. Nos dias seguintes, eu fiquei obcecada em saber dele. Liguei para o hospital, mas não me davam informações porque eu não era família. Tentei encontrar amigos dele na universidade, perguntei no diretório acadêmico de engenharia. Finalmente, uma semana depois do acidente, consegui o contato de um dos amigos dele, Pedro, que morava com ele. "Você é a Carolina?"
Pedro perguntou quando atendi o telefone. Rafael falou de você. Antes do acidente, ele estava super animado com o encontro de vocês. Meu coração apertou. Como ele está? Houve uma pausa longa. Não tá bem, Carol. Os médicos confirmaram. Ele perdeu a visão completamente nos 2 olhos. Os cacos de vidro fizeram muito estrago. Ele passou por várias cirurgias, mas não tem mais nada que possam fazer. Rafael está destruído. Ele mal fala, mal come, está numa depressão profunda. Eu posso visitá-lo? Perguntei sem pensar. Eu não sei se é uma boa ideia agora. Ele não quer ver ninguém, está revoltado com tudo, com Deus, com o destino, consigo mesmo. Nem a família consegue chegar nele direito. Mas eu não conseguia aceitar aquilo. Não conseguia simplesmente seguir minha vida sabendo que ele estava sofrendo. Havia algo me puxando para ele, uma conexão que não fazia sentido lógico, mas que eu sentia nas entranhas. Então, fiz algo ousado. Pedi para Pedro me dar um número do quarto do hospital. 2 dias depois, quando Rafael já tinha recebido alta e estava na casa dos pais se recuperando, eu apareci na porta. Minha mão tremia quando toquei a campainha. A mãe dele atendeu, uma mulher de uns 50 anos com olhos cansados e vermelhos de tanto chorar. Olá, meu nome é Carolina. Eu conheci Rafael alguns dias antes do acidente. Eu gostaria de visitá-lo, se possível. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e cautela. Você é a moça do ônibus? Ele mencionou você. Entre, querida. A casa era acolhedora, cheia de fotos de família nas paredes. Ela me levou até um quarto no final do corredor, bateu na porta suavemente. Rafael, filho, tem uma visita para você. Eu já disse que não quero ver ninguém. A voz dele veio de dentro, áspera, cheia de dor. É a Carolina, a mãe dele disse gentilmente. Houve um silêncio longo. Então, baixinho, deixa ela entrar. A mãe dele abriu a porta e me fez um gesto para entrar. O quarto estava com as cortinas fechadas, mergulhado numa penumbra que parecia refletir o estado de espírito dele. E ali, sentado na cama, estava Rafael. Ele usava óculos escuros grossos, sua cabeça estava enfaixada e havia curativos visíveis na testa e nas bochechas. Ele estava mais magro, pálido, com a postura curvada de alguém que carregava um peso esmagador. Oi, Rafael, eu disse suavemente, minha voz quase um sussurro. Ele virou a cabeça na direção da minha voz, mas seus olhos, escondidos atrás dos óculos escuros, não podiam me ver. Carol, você veio. Claro que vim. Eu estava preocupada com você. Ele deu um riso amargo. Preocupada com um cara que você conheceu por 40 minutos num ônibus? Não precisa ter pena de mim, Carol. Eu sei como isso funciona. Você veio aqui por obrigação, por culpa talvez, mas não precisa ficar. Eu não sou mais aquele cara que você conheceu. Aquele cara morreu no acidente. Suas palavras me cortaram, mas eu entendi a dor por trás delas. Aproximei-me e sentei na cadeira ao lado da cama dele. Eu não vim aqui por pena, Rafael. Eu vim porque não consegui parar de pensar em você desde aquele dia no ônibus. Eu vim porque aquele encontro, aquela conversa, significou algo para mim. E só porque você não pode me ver, não significa que você mudou ou que eu quero ir embora. Você não entende, ele disse, sua voz quebrando. Eu estava dirigindo para o nosso encontro, Carol. Estava tão animado, tão feliz. Eu tinha comprado flores, estava ensaiando o que ia dizer para você. E então, aquele cachorro apareceu do nada, eu desviei e em 1 segundo tudo acabou. A última coisa que eu vi foi você. Seu rosto naquele ônibus, seu sorriso. E agora, eu nunca mais vou ver nada. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu estendi a mão e, hesitante, toquei a mão dele. Ele estremeceu com o contato, mas não se afastou. Eu sinto muito, Rafael, sinto muito por tudo que aconteceu. Mas você ainda está aqui. Você ainda é a mesma pessoa que conversou comigo naquele ônibus, que me fez rir, que me fez sentir uma conexão que eu nunca tinha sentido antes. Como você pode dizer isso? Ele perguntou, sua voz cheia de angústia. Eu sou um fardo agora. Não posso terminar meu curso, não posso dirigir, não posso fazer nada sozinho. Minha vida acabou aos 24 anos. Sua vida não acabou, eu disse firmemente, apertando a mão dele. Ela mudou, sim, drasticamente, mas não acabou. E eu gostaria de estar aqui para ajudá-lo a navegar por essa nova realidade, se você me deixar.
Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, seus dedos entrelaçaram com os meus. Por que você faria isso? Você mal me conhece. Porque às vezes a vida nos coloca na frente das pessoas certas no momento certo. E eu acredito que nos conhecemos naquele ônibus por algum motivo. Talvez seja esse o motivo. Talvez seja para que você não enfrente isso sozinho. E foi assim que começou. Nos dias seguintes, eu voltei. E voltei de novo. E de novo. Às vezes, Rafael estava receptivo, conversávamos sobre tudo, sobre a vida, sobre seus medos, sobre seus sonhos, que agora pareciam impossíveis. Outras vezes, ele estava mergulhado em uma tristeza tão profunda que mal conseguia falar. E eu apenas ficava ali, segurando sua mão, deixando ele saber que não estava sozinho. Comecei a ler para ele, livros que ele gostava, artigos sobre engenharia, notícias. Eu o ajudava a se movimentar pela casa, descrevia tudo ao redor dele com detalhes, para que ele pudesse criar imagens mentais. Conheci sua família, seus pais, Marcos e Silvia, e sua irmã mais nova, Beatriz. Eles me acolheram com uma gratidão que me comoviam, porque viam em mim uma luz na escuridão que havia tomado conta do filho deles. Meses se passaram. Rafael começou a fazer fisioterapia, a aprender braille, a se adaptar lentamente à sua nova realidade. E eu estava ali em cada passo. A conexão que tínhamos sentido naquele ônibus apenas se aprofundou. Eu me vi apaixonando por ele de formas que nem sabia ser possível. Não pelo que ele era, mas por quem ele era. Sua força, sua vulnerabilidade, sua inteligência, seu humor que lentamente voltava nos dias bons. E ele também estava se apaixonando por mim. Eu percebia na forma como ele sorria quando ouvia minha voz, como seus dedos procuravam os meus, como ele abria seu coração para a mão de formas que não abria para mais ninguém. 1 ano depois do acidente, numa noite quente de março, estávamos sentados no quintal da casa dos pais dele. Eu descrevi as estrelas para ele, tentando pintar com palavras a beleza do céu noturno. "Carol", ele disse de repente, virando-se na minha direção. "Eu preciso te dizer uma coisa." "O que é?" "Eu te amo." Eu sei que parece loucura, que nossa história é completamente atípica, mas eu te amo. Você é a razão pela qual eu não desisti quando tudo parecia sem sentido. Você me mostrou que ainda há beleza no mundo, mesmo que eu não possa vê-la com os olhos. Eu a vejo através de você. Meu coração explodiu. Eu também te amo, Rafael. Te amo de uma forma que nem consigo explicar. Ele estendeu a mão e eu a segurei. Você seria minha namorada? Oficialmente? Sim, eu disse, sem hesitar. 1000 vezes sim. Nos anos seguintes, enfrentamos desafios que a maioria dos casais nunca enfrentam. Rafael voltou para a universidade, adaptou seu curso, teve professores e colegas que o ajudaram, formou-se em engenharia, contra todas as probabilidades. Conseguiu um emprego numa empresa que valorizava sua inteligência e suas habilidades, adaptando seu ambiente de trabalho para suas necessidades. Eu me formei em psicologia e abri meu consultório, especializando-me em trabalhar com pessoas com deficiências e traumas. 3 anos depois do acidente, Rafael me pediu em casamento. Foi num restaurante simples, cercado por amigos e família. Ele tinha memorizado cada palavra, cada movimento. Quando ele se ajoelhou e abriu a caixinha com um anel, escolhido com a ajuda da minha mãe, eu chorei lágrimas de pura felicidade. "Carolina", ele disse, sua voz firme e cheia de emoção. "Você foi a última coisa bela que meus olhos viram, e se eu tivesse que escolher uma última imagem para carregar pelo resto da vida, seria você. Você me salvou quando eu estava afogando em escuridão. Você me mostrou que a vida vale a pena ser vivida, mesmo quando tudo parece perdido. Você quer se casar comigo?" "Sim", eu disse através das lágrimas. "Sim, sim, sim." Casamos 6 meses depois, numa cerimônia linda no jardim da casa dos pais dele. Eu descrevi cada detalhe para Rafael, as flores, os convidados, as decorações, mas o que ele mais queria saber era como eu estava. "Você está linda?", ele perguntou antes de entrarmos. "Estou no meu melhor", eu disse. "Então, você está deslumbrante", ele respondeu, fazendo-me rir e chorar ao mesmo tempo. Nossa lua de mel foi na praia. Eu descrevi o pôr do sol para ele, a cor do mar, a forma das ondas. E ele me fez entender que ver não é apenas sobre os olhos, é sobre sentir, sobre experimentar, sobre estar presente.
Hoje, 10 anos depois daquele encontro no ônibus que mudou nossas vidas para sempre, estamos aqui. Temos 2 filhos lindos, Miguel, de 7 anos, e Sofia, de 4. Rafael é um pai incrível. Ele brinca com as crianças, conta histórias, ensina-lhes sobre o mundo de formas únicas. Ele nunca viu o rosto deles, mas os conhece intimamente através do toque, através das vozes, através do amor. Nossa vida não é perfeita. Há desafios diários, há momentos de frustração, de tristeza. Há dias em que Rafael ainda se pergunta como seria sua vida se o acidente nunca tivesse acontecido. Mas há também uma gratidão profunda, uma consciência de que, apesar de tudo, encontramos algo precioso, um amor que transcende o que os olhos podem ver. Às vezes, quando estamos sozinhos à noite, Rafael passa os dedos pelo meu rosto, mapeando cada contorno, cada linha. Eu ainda te vejo, sabe? Ele diz, não com os olhos, mas com tudo o mais. E você é ainda mais bonita do que eu lembro. E eu acredito nele, porque o amor que construímos não foi baseado apenas naquela única vez que nossos olhos se encontraram num ônibus. Foi construído em cada dia desde então, em cada desafio superado, em cada momento de vulnerabilidade compartilhada, em cada lágrima e cada risada. Rafael me viu apenas uma vez na vida, mas naquela única vez ele viu o suficiente para querer passar o resto da vida conhecendo mais de mim. E eu, que posso vê-lo todos os dias, aprendi que a verdadeira visão vai muito além dos olhos. É sobre enxergar a alma de alguém, sobre reconhecer quando você encontra a pessoa com quem quer construir uma vida, independentemente dos obstáculos. 10 anos depois, enquanto olho para nossos filhos brincando no quintal, enquanto sinto a mão de Rafael entrelaçada com a minha, eu sei que aquele ônibus não era apenas um transporte. Era o destino nos colocando exatamente onde precisávamos estar, quando precisávamos estar, para encontrar um ao outro. E se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada, porque essa é a nossa história. Uma história de amor que começou com um encontro casual e floresceu apesar, ou talvez por causa, da tragédia que poderia ter nos separado para sempre. Rafael costuma dizer que a última coisa que ele viu foi também a mais importante. E eu digo que a primeira vez que o vi foi apenas o começo de uma vida inteira de nos vermos de verdade, não apenas com os olhos, mas com o coração.